Bora para as últimas informações do Corinthians com a Energia 97, já deixando os créditos na descrição. O Mano trouxe informação aí do Rodrigo Garro, que sentiu um probleminha no joelho agora à tarde e pode ser que ele fique de fora do jogo de amanhã contra o Palmeiras, hein? Então a gente só vai ficar sabendo minutos antes do jogo ali, 1 hora antes do jogo, se o Garro vai ou não pra partida, e o Mano trouxe mais informações pra gente sobre o Corinthians nesse vídeo. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho se você não é inscrito do Corinthians no nosso canal. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Ó, os jogadores que estavam fora estão voltando, né? A não ser ainda não chegou o Romero, né? Que tá no mesmo avião que veio o Richard Rios. Não, trocaram de avião lá em Manaus, né? Teve que trocar, caiu um raio no avião e tudo, trocaram de avião. Mas, ô Motinha, isso é mais comum do que parece, viu, cara? Cair raio em avião. Uma vez eu passei por um episódio, pegava muito avião. Eu passei por um episódio desse aí, mas não aconteceu nada, não. É porque eles têm, deve ter um para-raio ali, né, mano? Deve ter alguma coisa, né? Deve alterar alguma coisa. Mas tem casos e casos, mano. Eu fui uma vez pro México com o Santos. Eles analisaram o avião e falaram assim, ó, é melhor trocar de aeronave, né? Precisa ver se o Palmeiras não pegou mais barato. Deixa na mão dos porcos pra fazer essas coisas aí. Não, eu acho que o problema é vocês. Você que não paga, o problema é vocês falar, dá mais barato, dá aquele alimento, aquele mais baratinho ali, que é o que nós tem na conta. É porque vocês não puseram aquela lata velha da Lila pra ir pegar os caras lá. Foi buscar os outros. Foi buscar os outros. Ô, mano, mas agora ó, o gato subiu em cima do telhado, hein? Por quê? O Garro sentiu no treino. Teve que sair mais cedo do treino. Sentiu. Tá começando a desenhar pra nós, hein? Aí começaram, agora estão analisando, não sabemos. Eu acho que nem ia jogar. Não, ia sim. Eles já estavam. Não, mas ô Motinha, eu trouxe a informação ontem. Jogaria, viu, mano? Então, ô Mota, eu trouxe até a informação ontem. Eu falei, eu por mim, todo mundo apto, eu colocaria o Garro. Eu não sacaria do meu time um 10, apesar dele não ser o 10, mas é o cabeça pensante ali, o cara que municia o time. Mas, cara, o Romero, no primeiro jogo, ele teve fundamental importância em parar o Piquerez, cara. O Romero ele foi tão competente na marcação ali em cima do Piquerez quanto o Angileri foi competente em cima da marcação em cima do Estevão. O Piquerez ele praticamente não aparece no jogo e isso é graças ao Romero. Porque o Mateuzinho ele não é um exímio marcador. E se o Mateuzinho tivesse no mano a mano com o Piquerez, ia tomar baile. Então aquela cobertura do Romero pelo lado direito do campo do Corinthians e lado esquerdo do campo do Palmeiras ali, foi fundamental para o Corinthians ter conseguido aí frear os avanços do Palmeiras. O Corinthians praticamente anulou o que o Palmeiras tem de criativo. O Estevão na ponta direita, o Piquerez vindo pela esquerda e o Veiga jogando entre Raniel e Martinez. Cara, vou te falar e repito, é mais fácil entrar com um pacote de coca na bagagem de mão da imigração americana do que passar hoje pelo sistema defensivo do Corinthians, mano. Tá embaçado, Quintino, tá embaçado, mano. E ô Motinha, eu recebi aqui a ressonância magnética do Garro e constatou mesmo a lesão, se liga, ó, tá aí. É a canela da tua tia. Constatada é a lesão do Garro. É a canela da tua tia, ô trica. Mano, e também estão tratando aí com cautela o Martinez, que diz que ele tá desgastado, né? Martinez. Ele se machucou, né, há pouco tempo. E aí jogou pela seleção dele, do país dele lá. A participação na final ainda também não é certo que ele vai jogar, viu, mano? Mas vai jogar, Motinha. Esse é o cara que não pode faltar na decisão. E se preciso for, tomar morfina. Se soldado continuar na guerra com morfina, o jogador não pode, irmão. Esse é o jogo pra justificar a morfina, Quintino. E o exame quem que vai no lugar dele, mano? Então, Motinha, tem Charles, tem Rian, mas nenhum deles, Bidon, mas nenhum deles vai fazer a função que o Martinez faz, porque o Martinez hoje, Mota, é aquele cara que ele tem conseguido fazer uma boa participação ofensiva também, quando o Corinthians tá com a bola no pé, ele melhorou muito nesse quesito, mas ele é um cara que é um cão de guarda, apesar do Ranieri estar jogando um pouco mais... Bidon. Oi? Bidon mais ou menos, né? Não, mas o Bidon, eu não acho que o Bidon hoje consiga suprir a ausência do Martinez, não. Pra mim, o Bidon é muito sangue doce, mano. E uma final não dá pra ter esses caras, não. Eu acho que nesse ponto, o Martinez, ele é insubstituível. Pra mim, hoje, no time do Corinthians, o melhor volante que o Corinthians tem hoje, não em termos de qualidade, mas em termos de entrega, disposição, e pro que o Corinthians precisa amanhã é o Martinez, cara. Porque o Carrillo eu enxergo até um pouco mais como se fosse aquele terceiro volante, né? Aquele cara que chega mais perto do meia. Então vamos aguardar mais notícias aí pra saber se eles vão ter condições de jogar ou não, né? Aguardem. Mas vai, Motinha, quem não quer jogar uma partida como essa, mano? Não tem jeito. Mas às vezes o cara não tem condição física, né, mano? Se sou o Garro... deixa, né?
Então, mas eu sou o Garro, eu entro no primeiro tempo, faço um gol e falo, ó, pode me tirar, aí já fiz a minha parte, sabe? Mas não vai fazer. Aí pode comprometer Não, por não um vai. tempão, né, mano? Também tem isso. Lembrando, Motinha, que o Yuri Alberto, por exemplo, o Yuri Alberto, nos últimos 5 jogos com o Palmeiras, ele marcou 4 gols, mano. O Yuri Alberto tá batendo no peito e tá chamando. O Ibrahim Romero é o artilheiro... Não. Mas ainda, mesmo assim, não fez mais gol do que o Veiga no Corinthians. Não fez. Tá destruindo. Mas você pega o Veiga, ele tem mais tempo de Palmeiras do que o Yuri Alberto de Corinthians. Não importa, mas tem mais gol. Não importa. Vamos ver, vamos colocar aqui o percentual de aproveitamento de partidas jogadas. Não o Yuri Alberto dá um show no Não Veiga. tem percentual. Dá um show no Veiga. Eu quero saber quem fez mais gol. O Yuri Alberto ele tem quase uma média de 1 gol por jogo. Yuri contra vocês. Alberto. Aí o Alberto é aquele, como é que Yuri ele falava Alberto, lá? monstro. Ele falava aí, hoje é monstro. Você falou. só pra finalizar. Falou. Tá tendo uma boa sorte aí Só, nesse jogo. Mano, fala. E continua sendo, que continua sendo. Tropeça no pé. Nunca vi um jogador tropeçar no pé. Mas é que tá, mas, por exemplo, o Mirandinha era horroroso. Vocês lembram do Mirandinha? O Mirandinha era horroroso, Você mano. não quer comparar o Mirandinha com o Yuri Alberto, mano? Não, mas tô falando em termos de aproveitamento contra vocês. O Mirandinha, todo jogo contra o Palmeiras, ele marcava, velho. O Mirandinha não é mais jogador. Você tá louco, mano. Imagina, o Mirandinha tropeçava na bola. Aqui, o Mirandinha, Domênico, ele era... Ô, Domênico, o Mirandinha era o autor da frase, ou eu corro ou eu penso. Não, então você imagina... o Yuri Alberto tropeça no pé, Katsu. Você tá louco? Não, mas de vez em quando ele tropeçava. Hoje não você tá mais. maluco? Hoje ele melhorou. Hoje ele melhorou. Tá maluco? Um tropeça na perna, outro fazia gol. Ó, E mais uma Pior que informação, nisso Motinha, todo adversário... Oi, desculpa, RG, complementa aí. Não, isso aí ia dizer, pior que nisso, até nisso vocês empatam, porque vocês, o Palmeiras tinha o Mirandinho e vocês também tinham o Mirandinho. Tinha 2 Mirandinhos. Não, mas o nosso era melhor. O nosso era carrasco. Mas O nosso meteu um guasca em vocês em 86. O Palmeiras era bom. O Corinthians aí, ô Palmeiras. Motinha, todo adversário que pisou na Neoquímica Arena esse ano tomou pelo menos 2 gols. Vamos ver amanhã mas aí não contra vai o dar, Palmeiras. O não vai. Palmeiras foi o primeiro Vai, jogador a chora, jogar na porco. Premier League. Foi no Newcastle. Brasileiro. É verdade. Newcastle. Só isso mais mesmo. uma notícia aqui, mano, importante. O presidente Augusto Melo falou o seguinte, fez um apelo à torcida. Não compre ingressos de forma ilegal. Quem vai saber o cara? Ele falou assim que tá tomando todas as medidas, estão sendo tomadas todas as medidas para coibir isso, né? E punir quem tá vendendo ingresso legal, porque, para quem não sabe, quando abriu os ingressos ontem, né, mano, para vender, sumiram os ingressos, inclusive para o pessoal do PCD, né? E aí tá todo mundo sem saber o que aconteceu, porque mesmo quem tinha ponto alto dentro da regra lá do Corinthians para comprar primeiro ingresso, ficou sem ingresso, né, mano? Pois é, Motinha, o Augusto tá fazendo apelo pra torcida, e a torcida também, Augusto, faz o mesmo apelo pra você resolver essa pouca vergonha que tá acontecendo na venda de ingressos dentro do Corinthians. Isso é absurdo, é um desprestígio com a tua torcida. É um desprestígio com a torcida que coloca mais de 40 mil a 28 jogos dentro da Neoquímica Arena. Então, ficar com esse discursinho, não compra de cambista, evita comprar, a gente vai resolver. A gente vai resolver é muito pouco, Augusto. A gente vai resolver, como você gosta de falar, é muito pouco. Você tem que resolver, e é pra ontem. Chega de falsas promessas. Olha, eu tô vendo. Olha, pode deixar o cacete, a mão na massa, irmão. Se você quiser, você pega quem tá desfalcando os ingressos dentro da Neoquímica Arena. Quem tá se beneficiando com isso. Você é o presidente do clube, você tem autonomia pra levantar tudo isso daí. Cabe a você realmente resolver. Aguardamos. Amanhã o Corinthians tem a vantagem, ganhou de 1-0 do Palmeiras no Allianz Parque e agora pode até empatar para ser campeão paulista. O Palmeiras tenta o tetracampeonato. Aí o que a gente fez aqui, Massa, Arnaldo e Vessone? A gente contou minuto a minuto de todos os jogadores de Palmeiras e Corinthians que estavam envolvidos na data FIFA para a gente avaliar aqui quem se deu bem, quem se deu mal, quem ficou mais prejudicado. No Corinthians... Félix Torres jogou 99 minutos. Romero, 17 minutos. Aí tá bom, tá bonito. Martínez, 78 minutos, mas tá machucado. É isso, Vessa? Na verdade, ele sai com 78 minutos. Ele não jogou o primeiro jogo, sai depois nesse segundo. A princípio, cansaço, ou mesmo pediu para sair, saber que tinha uma final, mas jogou 78. É meio raro ele não fechar o jogo. Então isso daí pegou um pouquinho todo mundo de surpresa, a ver agora como ele retorna tem treino hoje à tarde. Bom, eu vou pro Memphis antes, 185 minutos, muito tempo, só que já foi anteontem.
Não é isso? É isso, foi dia 23. Jogo domingo. O último jogo foi domingo, então ele tá tranquilão, já chegou, já tá bonito. O dele é o menos problemático, sem dúvida. Agora, esse que eu vou falar aqui, acho que aí é o principal questão, como diria o outro, Vessa. Capricha na pronúncia dele, vai. 170 minutos em campo do Carrillo, que é um jogador muito importante do Corinthians e jogou bastante. Detalhe, jogou ontem, aonde ele jogou? O Carrillo... Na Venezuela. A Turim, na Venezuela. Aí pega. Jogou ontem. O Corinthians ontem. mandou buscar ele lá, não? Mandou. Eles postaram foto, inclusive os dois, dentro do avião lá particular, deitadão lá. Mandou um fisioterapeuta junto, mas é disparado, você tem razão, o que mais preocupa, 33 anos, tá perto de fazer 34, e jogar os 2 jogos titular, quase os noventinha. Realmente esse daí é disparado aquele que é mais preocupante. Ontem o Félix Torres, por exemplo, nem titular foi, entrou só no final. O Romero reserva os 2 jogos, o Martínez não joga o primeiro, mas joga quase inteiro o segundo. E o Memphis, como você disse, é lá atrás, dia 20, dia 23, tá bem mais tranquilo. O Carrillo realmente é o mais preocupante. Eu não preciso nem ver a tela do Palmeiras, que eu tenho certeza que a do Corinthians é muito pior. E o Carrillo? Se ele não jogar, é que assim, o Corinthians tem vários jogadores no meio de campo, eu sei. Se ele não joga quem? Jogaria o Bidon? Não, eu acho que a impressão é que vai jogar o Rian. Não. Aí eu vou embora. Ele tá todo apaixonado pelo futebol do Não, mas eu só jogo vai jogar com 3 primeiros volantes? 3 marcadores. Não, posso levantar? Não, aqui nessa posição não pode. Não, é a impressão que eu tenho que poderia jogar o Rian. Eu acho que Os 3 volantes do Corinthians, primeiros anos, não são igual aos 3 da Argentina, tá? Só pra lembrar, né? Rian, Raniel e Martínez. Eu vou embora, não vou assistir o jogo. Eu acho aí que ele... Só minhoca. Eu acho que ninguém vai tirar o Carrillo do jogo. Ele vai falar, eu quero jogar, eu tô bem, eu vou pro jogo. Eu acho que ele não termina o jogo, porque nessa condição, pela idade dele, por ter jogado 2 vezes titular o jogo inteiro praticamente, eu acho que ele não termina. Mas é aquele típico jogo que ninguém vai convencer o cara a ficar fora por questão de... Uma outra coisa é você tirar porque você parou de confiar. Esse não é o caso. Esse caso é um caso físico, que o jogador será ouvido. E eu duvido que ele vai falar, não, olha, eu não tô bem, melhor eu não começar o jogo. Isso eu duvido. Eu te entendo, acho, e até aí a gente tem que levar em consideração uma outra coisa, né? O Corinthians é mandante, tem a vantagem, imagina a atmosfera. O jogador, se ele tiver morto, ele vai pro campo. Ele vai forçar a ir pro campo. O Palmeiras pode, em desvantagem, como visitante, preparar alguma coisa nova, inclusive com a saída do Richard Rios ou outras coisas. O Corinthians, com esse time titular que fez quase todo o Campeonato Paulista, de fato é muito difícil você tirar um jogador na final, a não ser que ele não tenha condição alguma de jogar, né, física. O Vessa, ingresso tudo vendido, nem você conseguiu, é isso? Tudo esgotado, né? Mas já era esperado. Aliás, acho que pode dar recorde de público, né? Bater quase 50 mil. É esperado 49 mil. Aumentou. Tá uma aumentadinha, jogo a jogo. O recorde tá 47.700. Agora estão esperando 48.300, 48.500. Mas quase. Como assim? Eles aumentaram... Não, porque a polícia foi liberando aos poucos. Tinha uma margem de segurança em cada setor, que 10 anos depois do estádio foi liberando e tal. E aí pode liberar depois, não para amanhã, né? Mas tá perto de liberar também as cadeiras, tira a cadeira da Sul, já aumenta mais 1.400 lugares, aí ultrapassaria 50 mil. Enfim, o Corinthians está conseguindo essas liberações. As organizadas nem devem fazer uma recepção para o ônibus, porque a ideia é entrar o quanto antes para o estádio, e como a revista normalmente das organizadas é sempre mais complicada, tal, eles vão tentar entrar um pouco antes para o estádio, para tentar estar todo mundo desde o aquecimento já e fazer ambiente. Certamente vai ter queima de fogo, um monte de coisa. Cabeça de porco. O clube deve estar... O clube está se preparando para a entrada do time. Quantas? A festa eu acho que vai ser pré-jogo, assim, um negócio bem bacana para quem estiver assistindo na TV e quem for no estádio, os privilegiados que conseguirem ingresso. Aliás, o cambismo rolando aí, obviamente, né? Ingresso de Sul de R$36, tem gente pedindo 1.200. Rapaz. De 36, que loucura, né? Enfim. A gente vai falar pra caramba
de Palmeiras e Corinthians e Palmeiras finalíssima no G4 de amanhã. Então é isso, foi o Rodrigo Garro que sentiu aí nesse último treino, antes da final do Campeonato Paulista, e trouxe preocupação pro técnico Ramon Dias e a torcida do Timão, hein? Ele que voltou a se queixar de dores no joelho direito e deixou o campo no início ali do trabalho tático. O Garro que participou do aquecimento com os demais atletas, mas pediu para sair logo nos primeiros minutos do treino coletivo. O meia se ausentou de todo o restante da atividade ali, que ainda teve ensaio de cobrança de bola parada. Cara, brincadeira, velho. Bem no último dia. A gente costuma dizer que o Corinthians não tem um minuto de paz, cara. O corintiano tem que acontecer alguma coisa. Cara, justo no penúltimo dia antes do jogo acontece isso. Brincadeira, cara. Então, na ausência dele e também de Romero, quem chegou atrasado né, da seleção do Paraguai devido àquele probleminha que ele teve no voo, o Thales Magno, que fez essa função do Garro. Na verdade, nem se fizesse a função do Garro, né? Pode ser que o Ramon mude a formação ali. Então, o Garro aqui é peça-chave do Corinthians, seguirá em tratamento intensivo até a hora da decisão. Então, a gente vai ficar sabendo se ele vai jogar ou não ali, tipo, 1 hora antes do jogo começar. Vai ser... Vamos ver o que vai acontecer, né? Por conta do problema que vem desde o ano passado, o argentino já tinha sido desfalque de boa parte da primeira fase do estadual. O Garro aqui vem trabalhando no CT em 2 períodos aí nos últimos dias para tentar se recuperar dos dores no joelho. Cara, o meia disputou metade das partidas do Corinthians no ano, 9 de 18 jogos e fez 1 gol. É aguardar amanhã para ver se ele vai jogar ou não e ver o que acontece, se ele consegue se recuperar a tempo. Brincadeira, a gente não tem paz. Comenta o que você achou dessa notícia do Garro, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.